Após a morte de Mao, Deng Xiaoping toma posse e, com a posse, ele implementa uma série de medidas que tinham como objetivo modernizar a China. Fundamentalmente, essas medidas consistiam no seguinte: uma abertura econômica. O Deng pretendia abrir a economia da China, mas manter a China sob o controle do Partido Socialista, do Partido Comunista Chinês. Seria uma abertura econômica sem abertura política. Por isso, guarde, a China passa, a partir da era Mao, a ser considerada como um país com dois sistemas. Ele abre a economia para o capitalismo, mas politicamente ele queria e deixou o país sob a gestão do comunismo, do PCC. Certo? Então, em linhas gerais, Mao vai fazer isso. Mas de que forma Mao fez essa abertura? Então, quando Mao assume o poder, ele vai fazer o seguinte: ele pega o litoral da China e abre o litoral da China para receber investimentos das grandes economias do capitalismo mundial, das grandes empresas. Fundamentalmente, o que Mao fez foi o seguinte: ele pegou essa área do litoral, toda esta área do litoral, concentrações industriais, estão vendo? Siderurgia, metalúrgica, equipamentos, química, têxtil. Evidentemente que isso foi um processo de expansão progressivo, isso não foi da noite para o dia. Então ele pega essas áreas do litoral, concede inúmeros benefícios para as empresas, as economias capitalistas, inúmeros benefícios, isenção de impostos, mão de obra barata, moeda barata, desvalorizada, ausência de leis de preservação e controle do meio ambiente. Então, Mao, ele concede vários benefícios, várias vantagens, e com esses milhares de benefícios, as empresas que aqui se instalavam, elas produziam mais com um gasto muito menor, o que fazia com que a margem de lucros dessas empresas se tornasse muito, mas muito maior. Então, essas empresas receberiam benefícios dos mais variados, isenção de impostos, tá? Ausência de leis de controle e preservação do meio ambiente, mão de obra barata. Até hoje é importante que se registre que o trabalhador chinês tem a mão de obra mais barata do mundo. Um trabalhador chinês bem remunerado ganha, por isso porque houve um aumento recentemente, ganha R$220. Um trabalhador chinês bem remunerado ganha R$220. Então, devido a esses inúmeros benefícios, milhares de empresas vão se instalar no litoral, e essas áreas do litoral são denominadas de ZES, ou Zonas Econômicas Especiais. Zonas Econômicas Especiais. Mao começa a abrir a China e, neste momento, a partir da década de 80, a China começa a participar ativamente das relações econômicas internacionais. E olhe que na década de 80 aconteceu um processo que foi muito traumático. O socialismo real entrou em crise e a China viveu uma turbulência por conta disso. A China vivenciou manifestações contra o socialismo e o governo reprimiu violentamente com o massacre da Praça da Paz Celestial. Porque assim, na década de 80, a União Soviética entrou em decadência. E o regime soviético começa a se desmantelar, e na hora que o regime soviético se desmantela, as repúblicas socialistas, uma atrás da outra, vão se desmantelando. O ápice da crise do socialismo deu-se com a queda do Muro de Berlim. Por isso que em 1989,
aconteceu uma manifestação na China e o Partido Comunista Chinês reprimiu essas manifestações com a violência absurda, e essa repressão chama-se Massacre da Praça da Paz Celestial. Milhares de chineses foram mortos, foram massacrados, o exército esmagou as pessoas, tanto que se você pegar as fotos do massacre da Praça da Paz Celestial, as fotos são muito fortes, as cenas são horríveis, né? Pessoas esmagadas, porque um meio de transporte bastante usado na China é a bicicleta. Então o exército não atirou, até porque a mídia internacional estava acompanhando esse processo de quebra do socialismo e a China atacou e atacou com violência, o que criou um paradoxo, certo? Então, o massacre da Praça da Paz Celestial, inclusive, acelerou as reformas. A China, a partir da década de 90, intensifica esse processo de abertura. A intensificação desse processo de abertura faz com que a China passe a participar ativamente do comércio mundial. Gente, a China, a partir de 2001, quando entrou para a OMC, ela passou a ser considerada também como um país socialista de mercado. Registre isso aí. A China passou a ser considerada um país socialista de mercado. E do processo de abertura econômica até os dias de hoje, chegamos a uma China que hoje apresenta dados assim absurdamente fantásticos. Maior consumidor de matérias-primas do mundo. Por isso, o 2 está relacionado a 1. A China hoje é considerada a locomotiva da economia mundial. Claro, se ela é a maior consumidora de matéria-prima do mundo, se a economia chinesa sofrer uma turbulência, por menor que seja, ela vai reduzir drasticamente a compra de matéria-prima no mundo inteiro. E reduzindo drasticamente a compra de matéria-prima, a China hoje tem um poder de abalar a economia do planeta. A China tem a segunda maior economia do mundo. Apesar disso, tome cuidado, ela não é um país desenvolvido, é um país emergente. A China não é um país desenvolvido, é um país emergente em desenvolvimento. É o maior fabricante de smartphones do mundo. Claro, é muito mais barato produzir na China. Seria maravilhoso vocês darem um destaque. É o principal parceiro comercial do Brasil. Quase que 50% a 60% das nossas exportações são feitas com a China. Principal parceiro comercial do Brasil. Segundo maior poluente do mundo. Já é o país que mais emite CO2 na atmosfera. Tá? Segundo maior poluente do mundo. Maior fabricante de bugigangas do mundo. Mas a China, hoje, ela não só fabrica bugigangas, ela disputa o comércio mundial em condições de igualdade com as grandes potências. E aqui a gente traz exemplos de poderosas empresas da China que competem no mercado dos produtos chamados de primeira linha pau a pau com qualquer outra grande empresa do setor de produção industrial do mundo. Xiaomi, Lenovo, Jack Motors, Chery e tantas outras. Então, a China chegou a essa situação que chegou hoje por conta de um processo de abertura econômica, mas não política, que se iniciou no governo de Deng, e este modelo híbrido, ele é um modelo mantido até os dias de hoje. É um modelo híbrido, mas é um modelo mantido até os dias de hoje. Por isso, a China é considerada hoje um país com dois sistemas ou um país socialista de mercado. Podemos dizer, portanto, que as reformas implantadas por Deng, continuadas por Hu Jintao, Xi Jinping hoje, elas são um sucesso. Então a China hoje é considerada uma superpotência econômica
e a economia mundial gira muito em torno dela, é um termômetro para o funcionamento da economia mundial, sobretudo nos dias contemporâneos do capitalismo globalizado. Então, assim, terminamos a longa trajetória de um pouco da história da China. Não é? Viemos da China desde a montagem da República, em 1911, passamos pela Guerra Civil, não é? Na década de 20, passamos pela Segunda Guerra Mundial, quando a China vivenciou um momento muito difícil com o Japão, Revolução Chinesa, governo de Mao, abertura econômica, até mostrarmos para vocês como a China chegou aos patamares econômicos que ela chegou nos dias de hoje. Tá? Então é interessante que você assista essas aulas nessa sequência. Tranquilo? Se você assistir nessa sequência, progressivamente você terá um retrato da história da China desde o início do século XX até os dias atuais, até 2019, 2020, quando a China passa a figurar como uma das maiores economias do mundo. Tranquilo? Então, continue acompanhando, porque na sequência vamos gravar sobre a guerra na Coreia, que foi um outro conflito muito importante nas relações geopolíticas da Guerra Fria. Tranquilo? Um abraço a todos e até a próxima.